Bem, então vamos começar a nossa aula. O objetivo dessa aula é falar um pouco, começar a parte de estatística descritiva. Eu vou falar de média, mediana, as medidas de locação, medidas de dispersão. Depois nós vamos discutir um pouco sobre alguns modelos de probabilidade, né? Modelos discretos e contínuos. E por último a gente pode falar um pouco sobre a modelagem de regressão linear simples. Então, eu vou começar discutindo aqui o banco de dados, né, e o conceito de moda, mediana, né, olhando aqui um banco que descreve dados populacionais por 10 mil habitantes de cada um dos países aqui listados, né. A ordem que está estabelecida, né, do país que está aqui na primeira linha até a última, né, e veja que a ordem que esse conjunto de dados se estabelece, eu consigo colocar um valor mínimo aqui embaixo, né, eu consigo ordenar essa amostra, né, então ela está aqui ordenada em ordem decrescente, em termos de tamanho, né, populacional, e eu consigo identificar cada objeto, cada elemento da observação, cada valor observado por esse índice com o parêntese, né, indicativo aí nesse subscrito. O que significa que o x, né, 1 com parêntese, significa o menor elemento da amostra, e o x com o parêntese no 15, né, no subscrito 15, significa o maior elemento amostral. Ok? Então o que nós vamos fazer agora é discutir o cálculo da mediana, né? Em termos de média, o que nós precisamos fazer é somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos da amostra. Então vamos dispor aqui os valores aqui num ponto .txt, né? Vou fazer um arquivo para isso, para poder a gente importar e colocar lá no R. Então 3420, 2280, 2230, 2190, 2020, 1985, 1970, 1815, 1800, 1680, 1655, 1565, 1560, 1495 e 1430. Então eu vou fechar aqui os parênteses, que a gente vai colocar isso aqui lá no R para fazer a conta, né, do valor médio. Eu vou colocar aqui em cima. Bem, então eu coloquei aqui o vetor, eu criei um vetor, né, com os valores observados, né. Eu posso colocar aqui esse vetor e rodar essa linha aqui no R, onde eu vou informar para o R que o banco de dados está aqui armazenado em dados. Pedindo para imprimir dados, né, aí tem a lista, o vetor com os valores observados, né. Então, para fazermos aí o cálculo da média, é simplesmente somar, né. Então, a média vai ser a soma dos valores em dados dividida pelo número, né, o comprimento. E aí a gente usa assim esse comando length. E aí a média vai ser impressa aqui como sendo 1939,66 habitantes por 10 mil, né? É normalizado por 10 mil, né? Vezes 10 mil habitantes, né? Em unidades de 10 mil habitantes, 1939 unidades de 10 mil habitantes. É a média, o valor médio. No cálculo da média, é simplesmente somar e dividir pela quantidade de termos. No caso aqui da mediana, né, em termos de valor modal, né, o que a gente pode observar aqui, né? A primeira coisa que a gente pode fazer é ver a frequência de cada um desses valores. Veja, todos os valores são distintos entre si, né? Não tem nenhum valor mais frequente.
o que faria com que esse banco de dados não tivesse um valor mais frequente. Então não teria a moda definida, tá? E em termos de mediana, o que a gente pode observar é que são 15 termos, o número de termos é ímpar, né? Então, se o número é ímpar, nós vamos pegar o termo central, né? Então, 15, né? 15 sobre 2 dá 7,5, né? 7,5, né? Aí pega a parte inteira disso, né? Então, vamos pegar o 15 sobre 2, a parte inteira disso aqui, né? Mais 1, a gente vai identificar a posição, né? Da média, né? Então a mediana, na verdade, vai ser o elemento na posição 8, né? Então aqui estaria a mediana desse conjunto de dados, tá? Aí, em termos de, a gente pode definir até uma profundidade dessa mediana, né? Que nesse caso aqui deu 8, né? E a gente pode até encontrar outros percentis, né, usando a fórmula, uma formulazinha que calcula a profundidade quartílica, né, que vai ser a profundidade da mediana, certo? Que vai ser o 8 mais 1 sobre 2. E aí isso aqui vai dar 4,5. Essa vai ser a profundidade quartílica. Então, a gente pode começar de baixo para cima, contar 1, 2, 3, 4,5 para aqui e pega a média desses dois, então vai ser o primeiro quartil estaria na média do x5 com o x4. Esse seria o primeiro quartil. Seria o quartil 25%, né, da amostra, tá? Aí o quantil mediano, né, que é o quantil 50%, ok? E o outro quartil, né, que é o terceiro quartil, a gente vai de cima para baixo, conta 1, 2, 3, 4 e meio, tá? Vai estar aqui no meio, entre o 12 e o 11. Então o x12 mais o x11 sobre o 2 vai ser aí o terceiro quartil, que é o 75%. Ok? Então, em termos de quartil, né, o cálculo fica parecido com o cálculo que a gente obtém usando aí a lógica da mediana, né? Então, no caso da mediana, né, ficou central o termo, mas no caso dos quartis, aí o número de termos de 1 a 8 é par, então a gente precisa pegar os termos centrais. E tá aqui do 8 ao 15 também é a mesma quantidade de termos, então também precisa pegar os termos centrais. E aí a gente encontra aí os quartis, né? Aí podemos fazer essa conta aqui. Então, fazendo a conta aqui, ó, observe que o quantil 25 vai ser o 1655 mais o 2000, aliás, 1655 mais 1565 sobre 2, está aqui a fórmula. E o quantil 75 vai ser o 2020 mais o 1985 sobre 2. Então a gente consegue fazer o cálculo aqui dos quartis, quartil 25, quartil 0,75. Eu vou imprimir os dois aqui. Para a gente conseguir visualizar. Então aqui, um é 1610 e o outro é 2105, em unidades de 10.000 habitantes, ok? Bem, então, nesse caso, o cálculo da mediana, né? A gente tem aí a fórmula geral aí do cálculo da mediana, né? Um conjunto de dados. Eu vou colocar aqui a expressão geral, né?
de forma que, se o número de elementos é um número ímpar, nós vamos pegar o termo central, que é o tamanho da amostra mais 1, o tamanho da amostra mais 1 sobre 2. E se o n é par, pegamos os dois termos centrais e tiramos a média aritmética desses dois termos centrais. Vamos tomar o seguinte exemplo. Calcular a média, a nota modal, a nota mediana. Também quero variância, desvio padrão desse banco de dados. É um banco de dados que tem 50 observações, ok? Ele não está ordenado aqui para esse momento, mas o que a gente vai fazer? Eu vou digitar esse banco de dados aqui no R. Então, está aqui o banco de dados, coloquei ele disposto num vetor, é a anotação de vetor aqui no R. A gente usa assim esse C e os parênteses, né, para abrindo e fechando, e os elementos do vetor são separados por vírgula. Obviamente que aqui a decimal é usada como ponto. Então, na tabela vem assim com as vírgulas, aqui no R está sendo apresentado usando os pontos, ok? Bem, então vou jogar esse banco de dados aqui e isso vai receber o nome de data. Então está aqui embaixo as observações, né, uma a uma. Nesse caso eu coloquei na mesma ordem que está sendo apresentada aqui em tela, né, de forma que é preciso ordenar essa amostra para que a gente consiga calcular as estatísticas de mediana, e também eu preciso saber a frequência, né, de cada elemento amostral dentro da amostra para poder calcular a moda. Então, tem um comando aqui que ordena os dados, e isso você pode fazer manualmente, mas computacionalmente falando é mais eficaz. Simplesmente sort data vai ordenar os dados. Então, a amostra ordenada, né, ela está aqui disposta. Eu vou colocar aqui a amostra ordenada. Então, os dados ordenados estão aqui, né, em tela, onde a gente pode ver que, né, os números estão separados aqui por um espaço, né, e nesse caso, com os dados ordenados, o que a gente pode fazer é visualizar melhor aí aonde fica no caso, a mediana, né? Para localizar a mediana, a gente parte do tamanho amostral. São 50 observações. Então aqui o length data, né, é 50, né, são 50 observações, tá? Então 50 sobre 2 dá 25. Veja, 50 é um número par. Então, observando lá a regrinha do número par, né, a regrinha do número par. Então, sendo n um número par, nós precisamos identificar o n sobre 2 e o seguinte a ele, que seria o n sobre 2 mais 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho que tirar a média aritmética do 25 e do 26. Ok? Nesse caso, os termos centrais ficam localizados aqui no 7.3 e no 7.4, de forma que a mediana vai ser a média aritmética entre 7.3 e 7.4. Então, fazendo essa conta aqui, o cálculo da mediana, isso vai dar 7,35. Também existe uma função aqui no R que calcula essa mediana, bastava dizer median, e ele já calcularia a mediana dos dados, tá? Eu posso também observar a frequência em que cada observação aparece no banco.
eu posso usar essa biblioteca aqui, o plar, e usar essa função count, que vai contar quantas vezes, contar as ocorrências de cada observação nos dados, no banco de dados. Então aqui, ó, o 2.9 aparece uma vez, aqui 1, todo 1, aqui o 6,3 aparece 3 vezes, o 6,5 aparece 2 e assim por diante, o 6,8 duas vezes. Tem mais essa quantidade de números aqui que aparece duas vezes. Aqui mais alguma quantidade que aparece duas vezes. Esse é 8,7 que aparece duas vezes. Então, o valor mais frequente, 6,3. Isso poderia ser feito manualmente, se a gente observasse, né, a quantidade de vezes que o valor 6,3 aparece aqui no banco, né? Então, você tem aqui 6,3 três vezes, né? E aí nenhum outro número se repete mais do que duas vezes. O 2,9, como a amostra está ordenada, ficaria mais fácil. O 3,7, uma, o 3,8, uma, o 4,7, uma, né? Então, quando se repetir, a gente vai ver ao lado o repeteco, né? Então, aqui tem uma sequência com 3, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2 e assim por diante. Então, eu consigo verificar claramente aqui que o 6,3 é o valor modal do banco nesses dados, ok? Então, e agora a gente precisa calcular a medida de variância e de desvio padrão, as duas medidas de variância e de desvio padrão, que simplesmente a gente precisa da média, né, o valor médio. Nesse caso aqui, a gente vai somar, né, e dividir pelo tamanho da amostra, né? E aí, nesse caso, fazendo a conta aqui da média, eu posso pegar aqui a média, vai ser a soma do data dividido pelo length data. Então, a média vai ser exatamente 7,14. E o cálculo do desvio padrão, aí simplesmente a gente pode fazer, né, a diferença, a média, né? Então, pega o desvio médio quadrado, vai pegar o dado menos a média do dado, eleva ao quadrado, depois a gente soma esses desvios quadráticos e divide pelo comprimento menos 1. Então, isso aqui, observando, né, a fórmula da variância, né? Então, soma de xi menos o x barra quadrado, tudo isso dividido por n menos 1. Aqui n menos 1 para que os dados, para que o viés desse estimador ou dessa estimativa suma com o tamanho da amostra, né? No caso aí, um estimador não viesado, independente de ser pequena a amostra ou não, tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa soma que eu estou colocando aqui no numerador, ela está fazendo o papel desta soma que está aqui nesse numerador, certo? Então, primeiro eu calculo, né, os desvios quadráticos com a média, depois eu somo e divido pelo tamanho amostral menos 1. Isso vai ser a variância, o desvio padrão é a raiz da variância. Então, fazendo aqui os cálculos, temos aí desvio padrão de 1,48, né, e também posso usar a função SD, de Standard Deviation, que calcula diretamente o desvio padrão amostral usando aí as funções padrões, as funções default do R, tá? Bem, então aqui, em termos de variância, desvio padrão, também já calculamos, que é a variância, também está calculada aqui, 2,19. O desvio padrão, ele fica na mesma escala dos dados, então é uma medida melhor
mais representativa aí do que a variância, né? Ou seja, muitas vezes você tem uma variável, você quer mensurar quantos desvios acima da média, né, ele pode ficar, aí você sabe que esses desvios padrão eles acontecem na mesma escala dos dados. Então, se os dados estão em centímetros, os desvios padrão vão estar estabelecidos em centímetros, na mesma escala dos dados. Em termos de amplitude, pega o máximo menos o mínimo dos dados. Então, pega ali a amplitude do banco de dados é de 6,8. Essa amplitude também é uma medida de dispersão, né? A ver quanto mais essa amplitude, maior a discrepância, né, entre o mínimo e o máximo. Isso pode não que seja a melhor medida para se atribuir a uma medida de dispersão, mas enfim, a amplitude acaba dando esse suporte à visibilidade aí dessa dispersão do banco de dados. É importante notar algumas observações sobre as medidas de posição ou locação. Uma propriedade é que elas estão sempre entre o mínimo e o máximo. Outra propriedade, se a gente atribui uma soma, se a gente adicionar um escalar a uma medida dessa de locação, o resultado, né, da medida de locação, ou seja, se a gente adicionar um escalar a cada um dos valores observados, a medida de locação ela sofre a mesma alteração de acordo com esse escalar. Esse é o nome sugestivo, né, medida de locação. Ou seja, se adicionar todos os valores observados um número 2, então a média vai ser acrescida de 2. Não só a média, como a mediana, como a moda não. Desculpa. A moda também fica acrescida de 2, exato, perfeito. Então, tanto a média, como a mediana, como a moda ficam acrescidas desse mesmo valor adicionado, tá? Uma terceira propriedade é que se nós multiplicarmos cada elemento amostral por uma constante k, o valor das medidas de locação ficarão inflacionados por esse mesmo escalar. Média, mediana e moda ficarão multiplicadas pelo K. Vamos pegar aqui o seguinte exemplo. A relação entre Celsius e Fahrenheit é de Celsius igual a 5 nonos do Fahrenheit menos 32. Se a temperatura média em uma determinada localidade é de 42 graus Fahrenheit, qual a temperatura média em graus Celsius? Ou seja, a média. Ou seja, se o Fahrenheit sofrer para converter de Fahrenheit para graus Celsius, a gente multiplica, subtrai 32 e multiplica o resultado por 5 nonos. Então, a média, né, vai sofrer a mesma alteração, né, porque eu estou fazendo uma adição de um valor negativo e uma multiplicação por uma constante, né, ou seja, 5 nonos. De forma que a média, nesse caso, ela vai ficar na mesma, vai sofrer as mesmas alterações, né? Ou seja, a média vai ser 5 nonos vezes os 45 menos o 32, dá aproximadamente 7,22 graus Celsius. Ok? Então, se a média é de 45 graus Fahrenheit, a média em graus Celsius é o cálculo direto, porque essas multiplicações e subtrações por constante vão apenas inflar ou transladar o conjunto de dados, o que vai fazer com que essa média nova fique inflada ou transladada. Então aqui um exemplo agora onde o conjunto de dados ele fica disposto em tabela, né, em uma tabela, né? Por exemplo, digamos que o conjunto de informações que eu tenho ela é sobre o número, né, de empresas por faixa salarial
de pessoal ocupado, ou seja, empresas com pessoal ocupado de 10 a 30, 489 empresas. De 30 a 100, 269 firmas. De 100 a 500, 117 firmas. 500 a 1000, 15 firmas. De 1000 a 2000, 9 firmas e uma quantidade maior aqui de empregados, né? De 2000 a 4000, apenas 7 firmas. Bem, agora o que nós podemos fazer é trocar essa tabela por uma tabela mais expandida, onde nós vamos ter aqui, né, o acréscimo das informações de frequência, né, absoluta, que é o que já tínhamos, ou seja, 489 na faixa de 489 firmas na faixa de 10 a 30, 269 firmas na faixa de 30 a 100, 117 firmas na faixa de 100 a 500 e assim por diante até 7 firmas na faixa de 2.000 a 4.000 empregados. Né? Com essa informação, nós podemos também calcular os pontos médios de cada um desses intervalos. No caso aqui, o ponto médio entre 30 e 10 é 20, entre 30 e 100 é 65, entre 100 e 500 é 300, entre 500 e 1000 é 750, entre 1000 e 2000 é 1500, entre 2000 e 4000 é de 3000 ponto médio. O ponto médio vai ser o nosso, os pontos médios serão as nossas referências gravitacionais, né, em cada um desses subintervalos, né, dessas faixas, de forma que nós podemos calcular as referências médias, mediana, medidas de variância e desvio padrão usando esses pontos médios, né, como referência, né, de valores, né, de referência de valores, né, ok? Então você tem aqui um ponto médio de 20, que estaria representando empresas, essas 489 firmas. Uma frequência relativa de 53,97, ou seja, 53,97%, que é obtido por 489 dividido pelos 906, pelas 906 firmas aí da amostra. Então, essa divisão 489 por 906 dá 53,97%, assim como 269 sobre os 906 vai dar 29,69 e assim por diante, até que na última faixa você tem aproximadamente 0,77%. Lembrando que aqui já está em percentual, ou seja, esse 53,97 equivale a 53,97%. Aqui essas coisas, né, já estão aí no percentual. E em acúmulo, né, ou seja, na primeira classe você tem os 53%, acumulados com os 29,69 na primeira e na segunda classe acumula 83%, na terceira classe acumula mais 12%, então soma-se a esse 83, os 12 dá 96, e aos 96 mais 1,65 dá 98, aos 98 mais 0,99 vai dar 99,22%, e no final você acumula os 100%, porque você atinge a amostra como um todo. Eu posso então calcular o valor médio com base aí nesses centros gravitacionais dentro desses intervalos. Então a média, né, vai ser os 20, né, da primeira faixa, vezes os 53,97%, que é o peso da primeira faixa, né, mais 65 vezes o peso da segunda faixa, que é 29,69, mais 300 vezes o peso da terceira faixa, que é 12,91, mais 750 vezes o peso da quarta faixa, que é 1,65%, mais os 1.500 vezes o peso da penúltima faixa e mais 3.000 vezes, que é o ponto central da última faixa, vezes o peso da última faixa. Obviamente que esses valores aqui estão todos em percentuais brutos, precisa-se dividir tudo pelo número 100 para que isso fique
usando aí o valor percentual, né, correto, né? Então, no final das contas, a média, né, de empregados é de 119,33 empregados, né, dentre essas firmas todas. Então você tem uma média de 119 empregados por firma, né, vamos dizer assim. Podemos então também fazer o cálculo da variância, né, usando aí agora as diferenças quadráticas, né, dos pontos centrais ao valor médio, né? Então nesse caso eu tenho aqui o peso de 53,97 dado a discrepância quadrática, né, do 20 ao 119. O 29,69 vai ser o peso da discrepância quadrática do 65 ao 119. O 12,91 vai ser o peso da discrepância quadrática do 300 ao 119. 1,65 vai ser o peso da discrepância quadrática do 750 ao 119. 0,99 vai ser o peso da discrepância quadrática do 1500 ao 119. 0,77 vai ser o peso da discrepância quadrática do 3000 ao 119. Obviamente, nós precisamos aqui fazer a divisão por 100, uma vez que esses pesos estão em percentuais brutos. Então, dividimos aí todo o valor por 100. O resultado dessa soma, né, dessa variância, é justamente o valor, né? Então, é um conjunto de dados que tem uma variância alta, né? O que acarreta aí também um desvio padrão elevado, né, de aproximadamente 316 funcionários, né? Então, variância de 10.019, um desvio padrão que seria, no caso aí, de 316 funcionários, né? Aqui o desvio padrão fica em funcionários mesmo, ok? Ou seja, 316,25 funcionários. É essa volatilidade, essa dispersão entre as firmas, uma referência de dispersão aí nesse conjunto de dados. Observando aqui no cálculo da mediana, né? Vamos pensar agora no cálculo da mediana. A mediana ela tem que acumular, né, à sua esquerda 50% das observações. Então, nessa primeira faixa nós já temos, né, contemplados, né, 53,97%, de tal maneira que, né, a mediana está nesta primeira faixa entre o 10 e o 30. Então, para encontrar essa mediana, o que a gente precisa fazer é basicamente identificar que o quantio mediano, né, ele se situa, né, entre o 10 e o 30. E aí ele está por aqui, vamos dizer por aqui. Então esse Q, né, que eu vou chamar de Q2, por seu segundo quartil, ele vai estar aqui nessa faixa e nesse todo aqui a gente sabe que tem esse 53,97%, né, dos dados nessa faixa, né? E daqui para cá tem que ter os 50. Então tenho que ter 50% aqui nessa faixa abaixo da mediana. Então,
Q2, fazendo a regrinha de 3, Q2 menos 10, ok, Q2 menos 10 está para 50, assim como, né, o 30, né, que é o 30 menos o 10, que vai dar 20, está para o 53,97%. Aqui, se eu botar por cento de um lado, por cento do outro, essas coisas podem ser simplificadas, ok? Então, tanto faz usar o 50 como o 50 o percentual ou não. E aí agora nós temos essa equação e vamos resolver o Q2, né? O Q2 vai dar 28,528. Essa é a mediana, também na escala dos dados, em empregados. Ou seja, é uma mediana, uma referência mediana de 28 empregados. Observe que a média ela é muito influenciada pelos valores extremos. Então a média deu 119 empregados, quando na verdade a mediana deu 28,52. A mediana é uma referência central que sofre menos do que a média. Ela está mais alinhada, está mais associada lá ao conjunto de dados. Ela agrega, né, os percentis, né, ela agrega essa informação quantílica, enquanto que a média ela sofre com a presença de valores extremos, ok? Vamos destacar algumas propriedades de medidas de dispersão, né? Todas são, nesse caso aqui, a amplitude, desvio médio absoluto, desvio padrão e variância, todos são não nulos, não negativos, desculpa, todos são não negativos, tá? Então, medidas de dispersão são todas não negativas. A segunda propriedade é que, se a gente adicionar uma constante a cada elemento amostral, essas medidas de dispersão elas não vão sofrer alterações, porque essas somas, esse deslocamento, né, essa adição dessa constante apenas vai fazer um deslocamento no banco de dados, na distribuição dos dados, o que não altera a dispersão, né? Se eu fosse fazer um gráfico, né, por exemplo, eu poderia pegar, por exemplo, uma densidade, né, e transladar ela para a direita e preservar, né, preservar a estrutura dela, né? Ou seja, se eu copiar e colar aqui, ó, eu vou fazer uma translação da mesma figura. Então essa translação, né, esse movimento para a direita seria não alteraria a dispersão desses dados, desse banco de dados, ok? A terceira propriedade é que quando a gente infla os dados, né, por um fator escalar, essas medidas de dispersão elas vão sofrer, né, em valor absoluto com essa multiplicação, né? No caso da amplitude, do desvio médio absoluto, e a variância, por ela estar numa medida quadrática, ela vai sofrer a inflação de forma quadrática, ou seja, multiplicar pelo k ao quadrado. Então a variância vai sofrer essa inflação quadrática, porque ela já está na unidade quadrática. Enquanto que nas outras medidas, como elas estão na unidade dos dados, elas vão sofrer essa inflação, né, na mesma dimensão, na mesma magnitude desse fator de inflação, que é esse valor k. Só que é preciso esclarecer que essa magnitude ela é positiva, né? Então, em valor absoluto, os dados, as medidas de dispersão, como desvio padrão, amplitude e desvio médio absoluto, ficarão multiplicadas pelo valor absoluto desse k, enquanto que a variância, por ser uma medida
de magnitude quadrática, aí ela vai ser multiplicada pelo quadrado dessa constante. Bem, então saindo do exercício com medidas de dispersão, vamos agora para um exemplo com o cálculo de probabilidades no modelo de probabilidade discreto. Então, suponha que eu tenha aí uma variável aleatória, que nesse caso aqui tem-se o número de registros de vendas diária em um certo aparelho. Então, esse número de registros pode ser 0 registros, pode ser 1 registro, 2 registros, 3, 4 ou 5. E a distribuição das probabilidades para cada um desses valores, né, a probabilidade calculada no x, vai ser de 10% para o 0, 10% para o 1, 20% para o 2, 30% para o 3, 20% para o 4 e 10% para o 5. Suponha, então o 0 acontece com probabilidade de 10%, o 1 acontece com probabilidade de 10%, 2 com, né, ou seja, número de clientes que aparecem, né, em registros de vendas, na verdade, né? Os registros de venda são esses de 0 a 5 peças, né, vamos dizer assim, com essas probabilidades, ok? Daí, suponha que você tenha um lucro de R$20 por peça vendida. Então, esses R$20 representam o lucro por peça vendida. É o lucro por peça vendida. E eu quero saber qual que é o valor esperado, né, do lucro, qual que é o lucro esperado, né? Então a pergunta é: qual é o valor esperado do lucro? Ok? Então, o lucro vai depender do número de peças vendidas, né? Então, claramente, se eu posso vender 0 peças, 1, 2, 3, 4 ou 5, com essas probabilidades, né? Então, observando aqui o conceito de valor esperado, esse valor esperado do número de peças vendidas vai ser uma média ponderada, né? Um 0 tendo peso de 10%, o 1 com o peso de 10%, o 2 com o peso de 20%, o 3 com o peso de 30%, o 4 com o peso de 20%, e o 5 com o peso de 10%. Então, em termos esperados, eu espero vender, né, essa média ponderada em peças. Essa é a média, né, dessa variável, a média teórica, né? Nesse caso aqui vai ser a média do número de peças, que é esse x.
número de peças vendidas. Então, se eu ganho R$20 por peça vendida, então o lucro esperado vai ser R$20 vezes essa média. Então o lucro esperado vai ser R$20 vezes essa média. E essa média aqui, ela vai dar igual a 2,7 unidades. Então 20 vezes 2,7 é o lucro esperado. Isso vai dar R$54. Isso aí nesse período, né? Porque essa distribuição de probabilidade envolve aí o período de uma semana, se não me falha a memória, é o que o enunciado da questão enuncia, né? Então aí uma questão sobre valor esperado, envolvendo aí o conceito de probabilidade em uma variável aleatória discreta. Vamos ao segundo exemplo. Numa central telefônica, o número de chamadas chega seguindo uma distribuição Poisson. Quando se fala em distribuição Poisson, sempre se tem o associado, né, a isso uma taxa média, né? Então, nesse caso, uma taxa média de chamadas, né, de 8 chamadas por minuto. Essa taxa média vai ditar aí o lambda, né, da fórmula na distribuição de probabilidade associada a uma variável Poisson. No caso, distribuição Poisson, a probabilidade de x assumir um certo k vai ser igual a exponencial de menos o lambda elevado ao k sobre o k fatorial. Daí, essa é a lei de probabilidade. No caso aqui, o lambda é igual a 8, porque são 8 chamadas por minuto. Isso aqui é a taxa média de atendimento, né? É a taxa média de chamadas por minuto. Item A. Determine a probabilidade de que em um minuto se tenham 2 ou mais chamadas. Bem, podemos diretamente fazer o cálculo da probabilidade usando aí a regra Poisson. Tá? A probabilidade do x ser maior ou igual que 2 é 1 menos a probabilidade do x ser menor que 2. Que é 1 menos, no caso aqui a variável discreta, né? Vai ser a probabilidade do x ser 0 ou a probabilidade do x ser 1. Então, se ele é menor que 2, ou ele é 0 ou é 1. E aí, substitui-se na fórmula, né? Exponencial, no caso, de menos 8, vezes 8 elevado a 0, que é o k, dividido pelo fatorial de 0, que é essa primeira parte aqui, menos a exponencial de menos 8 vezes 8 elevado a 1, que é o k igual a 1, né? Dividido pelo fatorial de 1. Isso aqui vai dar 1 menos exponencial de menos 8 vezes exponencial de menos 8. É 1 menos 9 vezes a exponencial de elevado a menos 8. Isso é aproximadamente 99%. Essa conta pode ser feita diretamente aqui, né, usando o R ou uma calculadora qualquer, né, que tem condições de calcular a exponencial. 1 menos 9 vezes a exponencial de menos 8. Dá 99,69%. Item B, menos que 2 chamadas, né? Menos que 2 chamadas. Probabilidade do x ser menor que 2. A probabilidade do x ser menor que 2, aí aqui, a probabilidade do x ser menor que 2 é 1 menos a probabilidade do x
ser maior ou igual que 2. Então, 1 menos 99,69 é aproximadamente 0,30%. Vamos fazer a conta aqui, ó. 1 menos o PA, né? 1 menos isso aqui, que dá aproximadamente 0,30%. Item C, entre 7 inclusive e 9 exclusive chamadas. Então, aqui diretamente, ó, que o cálculo aqui envolve uma fórmula maior, né? Então, entre 4 inclusive e 7, entre 7 exclusive e 9 inclusive, né? Entre 7 e 9. Então, entre 7 e 9 é uma variável discreta, ou é 7 ou é 8, né? Assumindo valores nesse conjunto discreto dos números naturais, no caso aqui, né? Então, exponencial de menos 8, 8 elevado a 7 sobre 7 fatorial de 7, mais a exponencial de menos 8, 8 elevado a 8, vezes o fatorial de 8. Isso aí, fazendo as contas, aí vamos usar a calculadora, diretamente aí vai dar aproximadamente 27,91%. Bem, e para a gente encerrar a nossa aula aqui hoje, né? Para nós encerrarmos a nossa aula, eu quero discutir um pouco sobre a tabela da normal e como a gente calcula probabilidades da normal com base nessa tabela da normal, que é o que pode aparecer aí na hora de fazer exercícios no AVA, tá? Então vejam bem, a tabela da normal que nós vamos usar, e aí vocês podem pesquisar isso na internet, ela diz o seguinte: a probabilidade da variável ser menor ou igual que o z, ela vai ser dada pela área abaixo da curva e que fica à esquerda de z. No caso aqui, essa área, né, fica sendo essa achurada, ok? Então, na tabela da normal, que eu estou mostrando aqui, nós vamos simplesmente observar, por exemplo, se eu quero o z, cuja probabilidade acumulada à esquerda é de 93%, por exemplo, então eu vou olhar no centro da tabela, no miolo da tabela, no meio aqui, onde tem o 93%. 93% está aqui. Aí eu vou fazer um cruzamento, né? Aproximadamente 93 aqui, né? Eu vou fazer um cruzamento, né, da coluna 8 com a linha 1,4. Então 1,48 é o número que deixa essa probabilidade de aproximadamente 93% à direita, tá? E aí a distribuição normal, padrão, nesse caso aqui, né, que é algo que está tabelado, ela é a referência, porque se uma variável tem distribuição normal que não é padronizada, nós vamos dizer que o x tem a distribuição normal com a média μ, um desvio padrão sigma. O que nós podemos fazer é subtrair a média e dividir o resultado pelo sigma, né? Isso aqui vai ter uma distribuição normal padrão, ou seja, normal padrão com média zero e variância unitária. Agora vamos para o seguinte exemplo. Digamos que eu queira encontrar a probabilidade de uma variável gaussiana padrão, né, ser menor ou igual que 1,71. Bem, aí eu vou na tabela, vou procurar o cruzamento do 1,7 com 1, 1,7 com 1, isso dá 95,64, né, o que dá exatamente essa probabilidade.
Então, aproximadamente é igual a 95,64%. Vamos botar um aproximadamente, né? Outra coisa, se eu tiver interessado na probabilidade de que essa variável z esteja entre 0 e 1,71. Qual seria essa probabilidade? Bem, então o que a gente precisa fazer é observar a área na faixa onde z é menor ou igual que 1,71 menos a faixa, né, onde z é menor ou igual que 0, tá? Bem, menor ou igual que 0 é 50%. Então isso aqui vai ser a probabilidade do z ser menor ou igual que 1,71 menos a probabilidade do z ser menor ou igual que 0. Bem, mas aí a probabilidade do z ser menor ou igual que 0 é 50%. E a probabilidade do z ser menor ou igual que 1,71 é de 95,64%. Então, o resultado vai ser a diferença entre o 95% e os 50%. Então, o resultado aproximadamente aí, né, 45,64%. Então vamos supor agora que o x tenha distribuição normal com média 20 e desvio padrão de 8. E que eu quero saber, nós desejamos saber, qual a probabilidade do x está entre 16 e 22. Bem, aí agora o que nós podemos fazer é padronizar a variável x, né, subtraindo da média e dividindo pelo desvio padrão, de forma que essa probabilidade vai ser a probabilidade do 16 menos 20 sobre 2 menor ou igual que o x menos 20, desculpa, não é sobre 2 não, é sobre 8, x menos 20 sobre 8 e 22 menos 20 sobre 8. Essa probabilidade aqui, né, vai ser equivalente a essa, né? Então essa aqui é equivalente se somente se, né? Daí eu vou agora reescrever aquela probabilidade inicial como sendo a probabilidade, né, de termos o z, né, a variável z, que é a variável normal padrão, menor ou igual que, nesse caso, 2/8, que é 0,25, e ao mesmo tempo o z ser maior ou igual que, aí a conta aqui vai dar menos 4/8, que é menos 0, aliás, desculpa, aqui é 0,5, porque vai dar 1/2 aqui, né? Que dá 2/8, que é 1/2. E aqui menos 0,25, porque é o resultado de 4/8 negativos, né? E aí, vamos fazer aqui, essa desigualdade simultânea acontece quando o z, certo? O z é menor ou igual que 0,5, né?
E ao mesmo tempo, né? Então a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5, né? Bem, então, fazendo aqui a recapitulação da probabilidade, né? A probabilidade do X está entre 16 e 22, equivale à probabilidade, né? Padronizando a variável, né? Do X normal, Z, né? Está entre menos 0,25 e 0,5, o que equivale a dizer que o Z, a probabilidade ele vai estar numa faixa de menos 0,25 até 0,50. Isso é a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5, menos a probabilidade do Z ser menor ou igual que o 0,25. Ou seja, agora o Z, né, está na faixa, né, do 0,25 menos 0,25 e o 0,5. E aí eu estou querendo o range de probabilidade aqui neste intervalo. Então vou pegar daqui para a esquerda, que vai ser a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5, menos daqui para a esquerda, que vai ser a probabilidade do Z ser menor ou igual que o menos 0,25. Aí agora nós vamos fazer o cálculo, né? Z menor ou igual que 0,5 menos, agora 1 menos a probabilidade do Z. Veja que se o Z, observando aqui o Z, a variável Z, né, a variável normal, então observando aqui a variável, a curva gaussiana, né? E olhando aqui o menos 0,25, que seria aí um ponto que não teria a probabilidade na tabela, a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,25 seria essa área aqui. Como a distribuição é simétrica, essa área vai ser equivalente à área marcada à direita pelo 0,25. De tal maneira que, se eu observo apenas, a esquerda, né, do 0,25, né, eu vou encobrir, né, toda essa região aqui, à esquerda do 0,25. Então, a probabilidade da variável Z ser menor ou igual que menos 0,25, certo? Vai ser 1 menos a probabilidade da variável Z ser menor ou igual que o 0,25. Né? Ou seja, essa é 1 menos 1 menos essa área em vermelho. 1 menos essa área em vermelho da área em amarelo, que é equivalente à área à esquerda do 0,25 negativo. Tá? Então, olhando para cá, né, o que eu vou fazer é justamente isso. A probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5 menos 1 menos a probabilidade do Z ser menor ou igual que o 0,25. Fazendo aqui novamente os cálculos. Aqui, a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5 menos 1 mais a probabilidade, né? Aí menos com menos ficou mais, a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,25. A probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5, se a gente olhar na tabela, vamos olhar agora na tabela, né? O 0,25 deu 59,87, porque é o cruzamento do 0,20 com 5. 0,25, 59,87. E o 0,5 é 0,69, que é o cruzamento do 0,5 com 0. Né? Então, um é 59,87 e a outra é 69,15. Né? Então, voltando aqui
para nosso final, né? O final da história, né? A probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,5 é de 69,15%, menos 1 mais a probabilidade do Z ser menor ou igual que o 0,25, que é de 59,87%. Esse resultado, né, final vai dar aproximadamente aí uma probabilidade de 29,02%. Aí, usando a padronização da variável, a gente consegue trabalhar com a distribuição normal padrão. Para finalizarmos, vamos então discutir uma regressão linear simples. O conjunto de dados vai pegar observações da variável x. Eu tenho essas possibilidades, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E para a variável y, no caso aqui o x e o y, né? Temos aí o 3, o 7 pareado ao 2, o 5 pareado ao 3, o 11 pareado ao 4 e o 14 pareado ao 5. Então tenho aqui esses pares, né? 1 com 3, 2 com 7, 3 com 5, 4 com 11 e 5 com 14. E aí, o cálculo que eu quero fazer é fazer a estimação de mínimos quadrados, encontrar as estimativas de mínimos quadrados da reta de regressão linear entre y e x, né? Então, a fórmula direta aqui, né, do intercepto, né, a equação de regressão linear, ela vai ser o y chapéu, que vai ser o intercepto chapéu, mais, né, a inclinação vezes o x. Essa é a reta de regressão linear. E a inclinação beta1 chapéu, ela vai ser a covariância de x com y dividido pela variância de x, né? Então, vai ser a covariância, ou seja, a soma em i, né, de xi menos o x barra yi menos o y barra dividido pela soma do xi menos o x barra ao quadrado. Essa é a estimativa do beta 1, que é a inclinação dessa reta de regressão. Bem, uma coisa a ser observada aqui, né, é que o x barra é a média do x, vai dar 3. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 sobre 5 dá 3. 1 mais 2, 3. 6, 10 mais 5 dá 15 sobre 5 dá 3. O y barra vai ser 8. Tá aí fazendo as contas, né, pegando cada xi menos a média do x, cada yi menos a média do y, fazendo aqui essa soma desses produtos mistos, né, e dividindo pela soma desses desvios quadráticos, o beta 1 chapéu vai ser de, deixa-me ver, 2,6. E o beta 2 chapéu, o beta 0 na verdade chapéu, beta 0 chapéu vai ser o y barra menos o beta 1 chapéu x barra. Ok? E aí isso aqui vai dar 0,20. A reta de regressão fica então obtida, né? O y chapéu
vai ser 0,20 mais 2,6 vezes x. Essa é a reta de regressão usando esses dados. Eu posso colocar essas observações aqui no R, né? A gente calcular diretamente. Então, já colocando aqui, ó, quem é o x, é um vetor, 1, 2, 3, 4, 5. O y vai ser um vetor, 3, 3, 7, 5, 11, 14. Podemos fazer aqui diretamente o cálculo, né, do beta 1, né, que vai ser a covariância, né, e aí eu vou usar o comando cov para ele calcular a variância de x com y dividido pela variância de x. Esse é o beta 1 chapéu, 2,6. E o beta 2 e o beta 0, chat, né, vai ser a média de y, min y, que é o y barra, menos o beta 1 vezes o x barra, que é a média de x. E aí está aqui o beta 0, que é 0,20. A reta de regressão, então, fica dada pela equação 0,20 mais 2,6 vezes x. Ok? E eu posso substituir o x, por exemplo, por 3. Se o x for 3, então, o x sendo 3, 0,20 mais 2,6 vezes 3. Esse é o valor médio do y, que é 8. Ok? Também é possível observar que a gente pode fazer um gráfico, né, e plotar, por exemplo, o x contra o y. E observar, por exemplo, que existe uma nuvem de pontos, né, uma nuvem de pontos orientada positivamente, né, para cima, ou seja, à medida que o x aumenta, o y também tende a aumentar. A reta de regressão, ela vai ser um centro gravitacional nessa nuvem de pontos, né? Obviamente que isso é uma amostra bem pequena, é um exemplo bem simples, bem singular, né? Mas aqui a ideia é justamente mostrar, ilustrar a situação aí de uma estimação por mínimos quadrados e a visibilidade gráfica disso, tá? Bem, então eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.